para você 10 também para fazer um resumo e deixar 5 para perguntas, tá ok? Eu vou mostrar aqui, ó, 5, 3, 2, 1. Bom, boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer o convite para a Trópico, para a gente participar desse painel. Agradecer a menção do Eduardo num projeto tão importante que a gente está participando junto lá na CPFL. Eu queria comentar um pouquinho aqui, vamos tentar ser bastante rápidos, quando a gente fala de redes de comunicação. Eita. Isso. O tema do painel, nós estamos falando em IoT. Nós estamos falando, não de uma maneira pejorativa, né? Nós estamos falando de coisas. Coisas, na língua portuguesa, é aquele negócio, né? Tudo é coisa e tudo é negócio. E aqui em IoT é isso mesmo. A gente tem uma infinidade de coisas que vão atender a requisitos de uma outra infinidade de aplicações. Agora, o tema dessa breve apresentação é comunicação. E a comunicação tem alguns fatos. A gente nunca tem demanda por rede. O que demanda é aplicação. Ninguém quer comprar uma rede. Né? Se o Trepodoro conseguisse fazer a comunicação de todos os ligadores sem implementar uma rede, perfeito. Dá para fazer uma analogia, né? Ninguém quer comprar uma furadeira, né? Eu quero o furo, mas tem que comprar a furadeira para fazer o furo. Então, isso é um fato. As aplicações, de maneira geral, elas demandam comunicação. Então, eu quero uma aplicação, não quero comprar rede, mas a aplicação, ela demanda comunicação. E uma coisa importante, né? Essa rede de comunicação, ela passa a ter os requisitos da aplicação. Então, se eu tenho uma aplicação de IoT, de missão crítica, que demanda um SLA específico, essa rede de comunicação ela tem que atender a esses requisitos. Ou seja, se eu tenho uma aplicação de missão crítica, a minha rede ela acompanha essa criticidade. E aqui eu me atrevi a colocar algumas camadas para a gente tentar entender, né, as aplicações de IoT. Se a gente observar na parte de cima da camada, eu tenho lá os meus clientes, os meus usuários, os meus sistemas. Eu posso olhar diretamente na parte de baixo, lá, onde eu tenho lá as pessoas ou as coisas, entre aspas, que necessitam desse estabelecimento que vai entregar essa funcionalidade da aplicação. As aplicações, elas vão estar locadas em cloud, sejam públicas, sejam privadas, sejam mistas, né? Uma infinidade de aplicações. Os colegas aqui comentaram em diversas verticais, são aplicações específicas. E uma coisa interessante, né? Essas aplicações, para todas as verticais, elas estão em constante evolução, as aplicações já existentes, e também o aparecimento de novas aplicações para cada uma das verticais. Isso aí é relevante quando a gente vai pensar nas próximas camadas. Na parte de baixo, obviamente, a gente tem toda a gama dos dispositivos. Esses dispositivos, a gente entende que tem que ser um dispositivo, o Eduardo acabou de mencionar a questão do iSAM, que ele tenta focar exatamente isso aí, né? Dispositivos com interfaces abertas, que sejam interoperáveis, para você não ficar amarrado a um único vendor. E no meinho ali, ó, fica espremida a camada de comunicação, onde eu tenho que garantir nessa camada de comunicação, essa interface com todos os dispositivos que estão na parte sul, vamos dizer assim, né? Eu tenho que garantir todos os requisitos das aplicações que estão nessa camada superior. E a escolha dessa rede, ela é o fator primordial para o sucesso da aplicação. Então, que interessante, né? Ninguém quer comprar a rede. Nós queremos fazer a minha aplicação ter sucesso. Agora, se eu não escolher exatamente a rede que me atende, a minha aplicação não vai ter sucesso. E essa análise, né, essa escolha dessa rede, ela passa por diversas etapas, diversos processos. Inclusive, essa análise dessa implementação, eu chamo aqui dos 4 Cs, né, que é como é que eu vou escolher a melhor aplicação
como é que eu vou escolher esse melhor meio para que atenda a minha demanda de aplicação? Cara, entram requisitos técnicos, entram requisitos regulatórios, entram requisitos econômicos e financeiros e, no final das contas, a minha compensação. E quando a gente coloca uma aplicação, de maneira geral, a gente está pensando em produtividade e um outro tema que é muito sensível hoje para todas as verticais, a questão de segurança. Então, depois dessa análise, eu vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, a gente, para escolher isso aí, a gente pode fazer uma análise aí, né, de dimensões. Se eu tenho lá os meus requisitos de aplicação, eu tenho uma dimensão de espectro, vou usar uma frequência licenciada, vou usar uma frequência não licenciada, vou usar em caráter secundário, em caráter primário. Eu tenho uma dimensão que é um modelo de negócio. Como é que eu vou arrumar dinheiro? Como é que eu vou fazer para implementar isso aí? A questão de cobertura. Isso é importante porque tem aplicação numa ferrovia, por exemplo, o cara não pede cobertura em 100% da ferrovia, 95%. Tem aplicação que demanda 100% da cobertura. Os tipos de rede, se é uma rede crítica, a distância, qual que é o tamanho da área que eu tenho que cobrir? A CPFL, da mesma forma, com qualquer outro utility, uma ferrovia, é uma área enorme a ser coberta. Mas uma aplicação de IoT dentro de um porto, dentro de uma área fabril, essa distância é muito menor. A largura de banda que você vai demandar, que a aplicação está necessitando. Além de latência, se ela é determinística, qual que é a infra de energia que eu vou utilizar, isso é importante. De repente eu vou num lugar remoto, não tem energia, como é que eu vou fazer para fazer com que essa rede performe? Questão de segurança que a gente comentou aqui. O quão segura tem que ser essa minha rede? Ou seja, qual é a melhor opção para atender exatamente os requisitos da minha aplicação? Lembrando, se a minha rede de comunicação não atender os requisitos da minha aplicação, você não vai ter sucesso. E, depois que você determinou tudo isso, né, você precisa implementar. Que também é crítico. A implementação de uma rede de comunicação, ela é crítica para o sucesso de uma aplicação de IoT. E ela passa por diversas fases, desde projetos preliminares, onde você começa a fazer estudo de RF, utilizando ferramentas específicas para isso, a definição da solução, como a gente comentou, a definição da frequência, a definição de qual tecnologia que nós estamos utilizando, um pré-projeto executivo, que é quase final, finalmente o projeto executivo, que é o que vai basear a nossa implantação, e uma outra coisa que é fator importantíssimo no sucesso dessa rede de comunicação e, por consequência, o sucesso da aplicação, que está relacionado à implantação e ao pós-venda. Porque a partir do momento que você instala uma rede de missão crítica, essa rede ela tem que se manter de pé. Então, esse pós-venda, ele é importantíssimo, tá bom? Aí, desculpa, tá, gente, a pressa. Aí eu queria falar um pouquinho só da Trópico. Da Trópico, nós somos uma empresa aí com Trópico 30 anos de mercado, mas mais de 40 anos de mercado, e nós fazemos essa integração já há muitos anos. E qual a ideia da Trópico? É sempre agregar em qualquer tipo de implantação. É estar lado a lado com o nosso cliente. É agregar valor. Fazemos desde o pré até o pós-venda. E uma coisa interessante, né? Nos capacitamos a fornecer hoje qualquer tipo de rede. E a ideia é agregar valor e dar a melhor solução. E a melhor solução de comunicação, novamente eu repito, está diretamente relacionado ao sucesso da implementação da sua aplicação de IoT. E aqui, só para citar, né, quando a gente fala de IoT, só para citar alguns exemplos de implementações que a gente fez, e cada uma dessas implementações, elas têm características intrínsecas da rede que são diferentes entre si, apesar de ser, às vezes, a mesma frequência, a mesma tecnologia, ela tem características específicas que elas têm que ser respeitadas. Então, por exemplo, no ambiente de indústria, desde caminhões autônomos, tablets, smartphones, sensores, na questão de utilities, como o próprio Eduardo citou,
a questão de irrigadores, frota para manutenção. No agro, como o Renato, nosso colega, citou, é uma infinidade de dispositivos de IoT que você coloca, desde a parte de máquina até sensores que são colocados para temas relacionados ao agro especificamente. Na questão de logística, importos, tablets, smartphones e sensores. Importo é muito interessante, que você tem uma infinidade de aplicações, desde caminhão autônomo até o sensor daquele container que é refrigerado. Na parte de ferrovias e rodovias, locomotivas, sistemas de alerta, a questão de multimídia, comunicação de voz e imagem. E também na questão de mining, a parte de mineração hoje ela também está muito avançada. É interessante, nós temos um caso na Vale, há mais de 12 anos, quando nem se falava ainda em rede privativa, mas é a comunicação desse IoT aí, com caminhões autônomos, com perfuratrizes, com cabines remotas e a questão de sensoriamento. Em resumo, pessoal, é muito importante, obviamente, nós entendermos qual é a aplicação que vai nos dar um ganho de produtividade, um ganho de segurança. Só que você tem que gastar também um tempo muito importante na definição de qual é a melhor solução de comunicação para que essa aplicação ela tenha sucesso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Biasotto. Vamos chamar agora o Márcio Rocha.